Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça. Edição número 74. Direito do Consumidor 3. Tese número 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tese número 2. As empresas públicas, as concessionárias e as permissionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Tese número 3. É obrigatória a restituição em dobro da cobrança indevida de tarifa de água, esgoto, energia ou telefonia, salvo na hipótese de erro justificável. Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que não decorra da existência de dolo, culpa ou má-fé. Tese número 4. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Súmula número 532 do STJ. Tese número 5. É objetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes ocorridos no interior do estabelecimento bancário, por se tratar de risco inerente à atividade econômica. Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Tese número 6. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, artigo 51, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. Tese julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC, de 1973, tema 27. Tese número 7. Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos. Tese número 8. A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas ao prazo de 3 anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, do Código Civil de 2002. Tese número 9. Considera-se abusiva a prática de limitar a liberdade de escolha do consumidor, vinculando a compra de produto ou serviço, à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado, hipótese em que se configura a venda casada. Tese número 10. O Ministério Público é parte legítima para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Tese número 11. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando tutelar direitos dos consumidores relativos aos serviços públicos. Tese número 12. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, desde que não vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais e posteriores à entrada em vigor da Lei nº 8078/90. Tese número 13. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei nº 8.245, de 1991. Tese número 14. Não incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. Tese número 15. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Súmula número 563, do STJ, tese número 16. Superada. O novo entendimento está previsto na súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Tese número 17. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Tese número 18.
É solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que dela se aproveitam na comercialização de seu produto ou serviço. Tese número 19. Superada com a edição da Lei nº 13.455/2017, que admite a diferenciação de preços para pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito.